Fala pessoal, sou o Fábio Guilherme, sou apostador profissional, tá? Especialista aí também em futebol americano. Tô entrando na minha 13ª ou 14ª temporada já como apostador profissional. E cara, seguinte, hoje vamos fazer uma coisa bem legal aqui, tá? Que é simplesmente ranquear quarterbacks. A gente tá aí algumas semanas de distância já da temporada regular 2023 da NFL. E pô, tem muita coisa aí pra gente conversar, ranquear alguns QBs. Obviamente, como vocês podem ver na tela, eu separei os reservas, tá? Não importa muito esses caras, mas o foco de hoje vai ser os titulares, tá? Obviamente, algumas equipes, né? Nem todas as equipes têm titulares definidos para a semana 1, como é o caso, por exemplo, do Carolina Panthers, mas vai meu palpite aqui, que é o Baker Mayfield, então eu já deixei ele aqui para a gente ranquear. E, cara, seguinte, antes de a gente começar, tá? A lista de inscrição pro broker, tá? Como vocês sabem, esse ano vai ser exclusivo no broker, no serviço, não vai ter mais VIP para mim essa temporada. Tá disponível, tá? Lista de inscrição disponível para você se inscrever. É em parceria com a Vega Bets e, como vocês sabem, o profissionalismo da Vega Bets, do Vinícius Veiga, e vai ser bem legal, tá? Trabalhar por lá. Contas na Pinnacle, você nem sequer precisa ceder uma conta. Não precisa se preocupar com limitação, é realmente só disponibilizar o bank, né, a grana, e a gente vai operar para você durante toda a temporada da NFL. Fechou? Obviamente que a gente também vai ter esse serviço na NHL, né? Em outubro começa a temporada, mas quando eu fizer algum vídeo sobre a NHL, aí a gente conversa um pouco mais sobre o serviço da NHL. Hoje, no caso, é voltado para a NFL. E cara, vamos começar? Vamos começar que eu tô vendo esses caras aqui na minha frente, eu tô bem empolgado. Lembrando também que eu vou estar durante a semana 1, 2 e 3, tá? Acompanhando, acho que são 6 ou 7 jogos essa temporada, junto com o Tiquinho, outro apostador que vocês conhecem muito bem. E essa que já é uma viagem quase que anual, né? No mundo das apostas. Muita gente, cara, muita gente manda mensagem, fala quando é que vai acontecer, fica super ansiosa por essa viagem. Eu fico muito feliz porque as pessoas meio que viajam com a gente, né? Obviamente que não tem muitos influenciadores que viajam para acompanhar a NFL, então essa viagem que a gente faz aí, o Tiquinho, muita gente espera para acompanhar esse como é, né, a rotina em viagem, assim, voltada especificamente para a NFL, viajando entre as cidades, viajando para ver os jogos, obviamente os estádios, muita gente se interessa por isso. Então, eu viajo para os Estados Unidos, acho que no dia 9, 8 ou 9, não tenho certeza ainda, tá? E aí, cara, no domingo a gente já vai ver jogo, vai ver Steelers contra 49ers. Na segunda, no dia seguinte, já vai ver jogo também. A estreia do Aaron Rodgers com o Jets contra Josh Allen e o Buffalo Bills. Então, cara, vão ser muitos jogos que a gente vai acompanhar. Então, segue no Instagram, tá? Acho que tá aqui embaixo, @FábioGuilhermeTipster. E vambora, tá? Vambora. Eu vou o seguinte, eu vou pela ordem aqui, tá? A gente tem Goff, Fields, Burrow, Carr, então a gente vai nessa ordem aqui. Começando pelo Jared Goff, um QB que muito, assim, é odiado por muitos e amado. Cara, eu diria que é amado por muitos mais, tá? Goff ultimamente vem sendo aí realmente apreciado no mundo dos QBs. Eu, particularmente, sou um fã do cara. Eu sou um fã do cara. O que ele conseguiu fazer pelo Rams, eu acho que é uma história meio que underrated, tá? O cara conseguiu levar a equipe para o Super Bowl sem ter na época nenhum grande recebedor, porque o Cooper Kupp nem era o Cooper Kupp, tá, que venceu o Super Bowl com o Matthew Stafford. Então acho que o Goff teve uma parcela muito grande, tá, naquela campanha do Rams sendo campeão da Conferência Nacional. Com o Lions, cara, eu tô gostando muito do que ele tá fazendo com o Lions. Pude ver ele em Detroit no ano passado contra o Buffalo Bills, um jogo que o Lions ganhou do Bills, né? Thanksgiving, se eu não me engano, ele jogou super bem. E eu gosto muito do Goff, tá? Eu gosto muito do Goff. Não vou colocar ele aqui, obviamente, superstar, tá? Mas eu coloco ele aqui como um bom titular, tá? Eu coloco ele como um bom titular, mas eu não acho que ele tá longe disso aqui, de verdade. Principalmente nessa temporada que ele tem diversas armas, né, à sua disposição. O novo running back, novato, né? Então, cara, Goff, para muita gente ficar de olho, porque é um QB que eu gosto muito, e ele tá aqui em bom titular, cara, mas eu realmente não acho que tá longe aqui. Eu não acho de verdade, tá? Em segundo aqui, tá, a gente tem o Justin Fields, entrando no seu segundo ano no NFL já, campanha de 5 vitórias e 20 derrotas. Cara, é o seguinte, eu não vou dizer que eu sou hater do Fields, tá? Ele tá até aqui, ó, na minha estante, um action figure dele aqui,
Mas, cara, eu sou contra todo esse hype que estão fazendo em torno do Fields, tá? Em 2 anos aí na NFL, a gente não viu praticamente nada do Fields que gere todo esse hype. No ano passado, ele foi um QB muito, 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 muito fraco. Muito, muito, muito fraco no que diz respeito à atuação dentro do pocket, tá? Lançando, foi péssimo. A gente lembra daquele jogo. Foi um Bears contra Commanders, eu acho que num jogo de quinta-feira à noite, que, cara, foi uma coisa assim triste. Ele errou um passe para um tight end na end zone, uma coisa medonha. E aí o que eu percebi é que mais ou menos na segunda metade da temporada ele meio que começou a improvisar muito com as pernas, começou a ganhar muitas jardas corridas e se sentiu confortável nisso. E aí foi que ele abandonou de vez o jogo aéreo, porque ele estava claro que ele não estava conseguindo ser um QB muito preciso. E aí ele conseguiu boas performances com as pernas, enfim. E meio que acabou a temporada com esse hype dele sendo um bom QB dual threat, mas que não foi tanto dual threat, porque ele não teve muita essa ameaça no jogo aéreo, tá? Na minha opinião. Eu vou colocar o Justin Fields como precisa melhorar. Precisa melhorar não só porque foi um QB que veio com muito hype do college, tá? Mas precisa melhorar porque, cara, o Bears está realmente apostando todas as suas fichas no Justin Fields. Teve a primeira escolha do draft desse ano e trocou com o Carolina Panthers, poderia ter draftado, assim, por exemplo, o Bryce Young, tá? E eles estão, assim, com essa troca com o Carolina, eles meio que apostaram realmente todas as suas fichas no Justin Fields. E, cara, ele precisa melhorar porque como QB mesmo, como quarterback lançando a bola, eu ainda não vi nada que me deixasse empolgado, que gerasse todo esse hype que, enfim, que gerou nessa off-season, tá? Joe Burrow, não tem muito o que falar, tá? Hoje, ele é meu segundo QB favorito, assim, favorito no caso, é meu segundo mais forte, ao meu ver. Eu acho que o Mahomes ocupa o primeiro lugar aí, mas também não tá tão longe, cara. Do Mahomes é um quarterback que tá 3-1 contra o Mahomes, 3 vitórias e 1 derrota. Obviamente, teve essa lesão, tá? Se eu não me engano, foi no tendão de Aquiles. E pode perder algumas semanas, tá? Eu acredito que ele vai estar pronto na semana 1, no máximo na semana 2, tá? Pelo que a gente está conseguindo ver nesse training camp, apesar de ele não estar treinando, ele está conseguindo fazer algumas movimentações. A gente vai acompanhar também o Burrow, tá? Tomara, né? Tomara que a gente acompanhe o Burrow na semana 3 contra o Rams, se eu não me engano. A gente vai estar lá no Paul Brown Stadium. Então o Burrow não tem muito o que falar, né? É um QB aí que preenche todos os requisitos que você quer, tá? Como um franchise quarterback. Eu gosto muito, tá? Gosto muito, 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 muito do Burrow, da sua personalidade, da sua atuação no pocket, da sua atuação fora do pocket também, que ele está se mostrando cada vez mais um QB ágil, tá? Inteligente fora do pocket. A gente lembra como ele era no ano inicial dele, que ele saiu do pocket de maneira medonha. Você tinha medo dele se machucar em qualquer jogada, ele realmente não é pro slide. Ultimamente ele está muito mais inteligente com relação a isso. Então, Joe Burrow, elite, né? A Derek Carr, agora no New Orleans Saints, tá? Finalmente, Carr com uma boa defesa à sua disposição, algo que ele não teve em Las Vegas, em Oakland, em nenhum momento da sua carreira, basicamente, na NFL. E vai ser interessante agora observar como ele vai conseguir exportar, não só com uma boa defesa, tá? Mas com bons recebedores ao seu redor. Gosto do Carr, tá? O Carr, ele é realmente a representação do QB mediano, né? Eu vou colocar ele aqui como bom titular, né? É um bom nome, que seria titular em várias equipes da NFL hoje. Ele faz o básico, né? Que é ficar saudável, tem um TD ratio, né? Um diferencial do touchdown e interceptações ok. Obviamente, tem decisões que ele comete, principalmente no último quarto, que são horríveis, e talvez isso que separe ele dos demais, tá? Por exemplo, ao meu ver, tá? Então, a diferença gritante aqui entre esses dois caras. Gritante. Por isso que pra mim o Golf tá mais pra cá e o Clark tá mais pra cá, tá? Deu pra entender. Mas vai ser interessante observar agora, tá? No Saints. Eu acho que o Saints tem aí uma boa equipe. São favoritos entrando esse ano na divisão. Obviamente o Bryce Young é uma incógnita. Tampa Bay em chamas, uma loucura. E o Falcons aí também, uma equipe que vive esse processo eterno da reformulação, tá? Dak Prescott, eu ouso colocar ele aqui em Superstar, tá? Eu acho que, obviamente, existe um grande problema no Prescott no que diz respeito a jogos no final de dezembro e em janeiro, tá? Mas, pro que consta, Dak Prescott, ele joga muito bem,
sempre tem bons números. Obviamente, como eu falei, tem esse ponto de que na hora H o cara não entrega. Eu, particularmente, já vi Prescott jogando algumas vezes, né, ao vivo, no estádio, e uma das performances que eu mais fiquei de boca aberta do QB foi do Prescott, que foi aquele jogo contra o Vikings no ano passado, em Minnesota, que eles ganharam de 40 contra 43, uma coisa assim, e o Prescott teve um jogo quase que perfeito. Acho que ele errou 3 passes assim, e ele estava perfeito naquele jogo, e o Dak Prescott, ele tenta jogar de maneira perfeita até o momento que mais importa, mas se ele jogasse de maneira perfeita sempre, ele ia estar aqui também, né? Então, tô tranquilo em colocar o Prescott como estrela. Baker Mayfield é um cara que, assim, eu já fui fã, tá, do Baker. Como um torcedor do Steelers, eu até ousei pedir o Baker no ano passado, quando o Steelers meio que estava meio sem saber o que fazer com a sua escolha de primeira rodada. Falei, pô, será que não é interessante a gente passar o Kenny, passar o Malik Willis, e aí pega o Baker e, sei lá, tenta QB no ano seguinte, que no caso seria esse agora, né, com Bryce Young, CJ Stroud, mas hoje o Baker é fraco. Outro QB que eu já vi algumas vezes ao vivo, tem performances ok, mas na maior parte do tempo são performances fracas. Um QB que realmente já tá pulando de time em time, do nada o cara já tá na sua 4ª equipe, então não tá conseguindo se encontrar o Baker Mayfield. Tem até obviamente a chance dele perder essa titularidade no Buccaneers para o Trask, né? Então, cara, vamos ver como é que o Baker vai sair nessa mais nova oportunidade. Mas hoje o Baker é um QB que está flertando aí com a posição de backup na NFL, tá? Trevor Lawrence, para mim, é outro cara que eu consigo colocar tranquilamente aqui em Superstar, tá? Outro cara que eu consigo colocar tranquilamente aí, um QB que tem uma inteligência do jogo tremenda, né? Teve aí ótimos anos em Clemson, chegou na NFL. Obviamente, o Jacksonville não tinha um suporte interessante para ele quando ele chegou na temporada inicial. Hoje a história já mudou. Ano passado a gente viu o Jacksonville Jaguars com várias peças ao seu redor. E esse ano acho que finalmente a gente pode ver uma explosão aí no Trevor Lawrence devido o Calvin Ridley, tá? Ex-recebedor do Falcons, que não jogou no ano passado porque foi suspenso, estava apostando, né, Calvin Ridley. E aí volta esse ano, mais um jogador que eu acho que muita gente não lembra, tá? E não só não lembra, como também o Ridley, ele era um pouco a sombra do Julio Jones em Atlanta. Eu acho que agora com o Trevor Lawrence, ele vai chegar no seu potencial em 2, 3 anos. E o mesmo eu falo sobre o Trevor Lawrence, tá? Um QB que só tende a crescer. Um dos maiores jogadores da história do college e que está evoluindo no seu jogo, né? Está evoluindo no seu jogo a cada jogo que passa, a cada semana que passa, o Trevor Lawrence é um QB mais interessante. A gente viu no ano passado ele conseguindo vencer o seu primeiro jogo de playoffs, né, contra o Chargers. E, cara, ele fez até um jogo super decente contra o Chiefs. Apesar do Chiefs, né, ter vencido aquele jogo com a mão nas costas, considerando que Mahomes se machucou, ficou um tempo fora. Então, vai ser interessante observar o Jaguars esse ano e também o Trevor Lawrence. Fechou? Jalen Hurts, pra mim, tá aqui, tá? Muita gente coloca ele como elite já, eu não coloco. Eu acredito que o Jalen Hurts, ele teve um ano excelente, um ano muito, muito, muito bom, mas é difícil eu colocar ele como elite depois de 3 anos fracos e aí do lado um ano super bom. E aí, sabe? Eu acho que esse ano realmente vai ser o ano que a gente vai ter o veredito sobre o Hurts. Obviamente que ele tem uma linha ofensiva, a melhor linha ofensiva da NFL, tem 2 wide receivers excelentes, né? E um backfield também agora com nossa, fugiu o nome, o ex-running back do Lions, que é o Swift, né? Que é outro baita running back. Tinha o Miles Sanders, então assim, ele sempre teve um suporte muito interessante ao seu redor. Finalmente conseguiu fazer as coisas funcionarem no ano passado. E vai ser super interessante observar esse ano se ele vai conseguir manter essa constância. Acho que se você consegue manter esse nível que ele apresentou no ano passado por 2 anos, beleza, justo, a gente está falando de um Jalen Hurts top 5 na NFL, justo. Mas no momento, para mim, tá aqui, estrela, tá? Tranquilo, vamos ver como é que vai ser o futuro do Hurts.
Matthew Stafford, aí vem o contraponto, né? Por exemplo, o Hurts tá um ano, veio de anos fracos, aí um ano bom. Eu acho que o Stafford é o oposto, mas eu vou colocar o Stafford realmente como bom titular, porque reta final de carreira, tá? Totalmente reta final de carreira. Ano passado ele jogou bem, ok, assim, mediano. Eu acho que quando o Cooper Kupp se machucou, ele deixou muito a desejar, muito mesmo. Vamos observar, né? O Matthew Stafford, se ele ainda tem aquele gás, obviamente que o Rams não está em nenhuma posição de brigar por playoffs, por Super Bowl, mas obviamente a gente ainda pode medir o nível do Matthew Stafford e outro QB para ficar de olho esse ano, né? Kirk Cousins, cara. Nossa, Kirk Cousins, onde é que eu te coloco? Eu vou colocar em Superstar, cara, de verdade. Eu acho que o Cousins, ele assim, não seria justo eu colocar ele aqui, sendo que para mim ele é o Dak Prescott da NFC Norte, entendeu? Kirk Cousins tem jogos perfeitos, do nada, momentos decisivos, o cara deixa a desejar, mas eu acho que seria o QB que seria titular em inúmeras equipes na NFL hoje. É um QB que, obviamente, está cada vez mais velho, e a experiência, obviamente, vai sempre pender ao seu favor. Erros que ele cometeu no jogo contra o Giants nos playoffs ano passado, ele não vai vir a cometer novamente esse ano, apesar de eu achar não, né? De eu ter minhas dúvidas com relação ao Minnesota Vikings conseguindo outra aparição nos playoffs esse ano por causa da defesa. Mas o ataque segue ok, obviamente perderam o Dalvin Cook, perderam o Adrian Thielen, mas recrutaram um recebedor. Enfim, vamos ver como é que vai ser esse Vikings. Eu não acho que o Vikings esse ano está mais forte do que do ano passado. A divisão, ao meu ver, é do Lions esse ano. Então vai ser interessante observar como é que Cousins vai se portar esse ano. É um QB bom, cara, de verdade, bom. Ele faz o feijão com arroz que funciona muito bem, tá sempre saudável, tem ótimos números, ótimos números, é porque realmente a gente tem essa coisa do Cousins em jogos de horário nobre, que ele sempre deixa a desejar um pouco, playoffs, mas até aí também, né, vários QBs são assim. O Tua pra mim vem aqui, tá? Porque eu acho que quando o assunto é disponibilidade na NFL, numa liga em que os jogos, que a temporada é tão curta, né? Obviamente que a gente agora tem 17 jogos na temporada regular, ao invés de 16, mas ainda assim é uma liga muito curta, uma temporada muito curta, e se você não está disponível, fica muito complicado, né? O Dolphins ano passado conseguiu chegar nos playoffs, chegou nos playoffs com o quarterback reserva do reserva, né? Foi o QB3 que jogou do Dolphins ano passado. E se você não está disponível, cara, fica muito difícil você ser apoiado, né? Se você está figurando entre as grandes cabeças, entre os grandes QBs da NFL. O Tua, ele tem total potencial, cara, de estar aqui, tranquilamente, né? Tranquilamente pelo braço que ele tem. Se eu não me engano, ele é o QB hoje mais preciso na NFL. Se a gente puxar as estatísticas desde que o Tua chegou na NFL, é o QB mais preciso, e é muito interessante observar essa sua sintonia com o Tyreek Hill, com o Jalen Waddle, mas é um bom titular, né, que vem tendo dificuldade em ficar disponível. Obviamente que é complicado quando envolve concussões, não é por exemplo, eu tô com dor na coxa, eu tô com dor aqui, porque beleza, isso até certo ponto significa que você está meio que vacilando com seus treinamentos, com seu físico, mas a questão da concussão é mais complicada. Então, para mim, o Tua está aqui. Um bom titular que vem tendo dificuldade de ficar disponível, não só no ano passado, mas desde que chegou no NFL, tá? Lamar Jackson, estrela, tá? Estrela. Eu era um pouco um crítico do Lamar e ainda sou, em certo ponto, no que diz respeito ao jogo aéreo. Cara, o que a gente está vendo na NFL ultimamente é que o jogo aéreo manda, tá? Manda no jogo, não é jogo terrestre, não é os read options, não são os RPOs, cara, é o jogo aéreo, é a sua habilidade de fazer passes, principalmente no último quarto. Lamar Jackson, ele ainda não mostrou muito disso, cara, ele não mostrou muito disso, não mostrou ter um braço que... Eu não lembro, por exemplo, de vários jogos em que o Lamar venceu no último quarto com, sei lá, por exemplo, o que o Mahomes faz toda semana, né? Então, assim, o Lamar, pra mim, ele tem um talento que poderia estar aqui, né, por causa das suas pernas, mas eu coloco aqui, cara, porque realmente o tempo tá passando, conseguiu um novo contrato agora, conseguiu o OBJ, vamos começar a mostrar serviço, vamos começar a soltar esse braço. Ravens, obviamente, vem sendo uma equipe que vem tendo dificuldade na própria divisão, né? A gente viu eles ficando na terceira colocação no passado, se não me engano, terceiro ou quarto, não lembro agora, mas atrás de Pittsburgh, por exemplo, que é uma equipe que antes da temporada começar estava com odds bem maiores na divisão. Então, cara, Lamar precisa mostrar serviço, tá? O tempo tá passando, é um cara que não vai tendo sucesso em playoffs, muito por causa do seu braço.
Então vai ser interessante observar isso, tá? Porque obviamente, cara, janeiro, depois de 4, 5 meses apanhando ali, né? Correndo com a bola e tal, não tem físico que aguente quando chega janeiro, você tem que soltar o braço, cara. Então, enfim, Danny Dimes, tá? O bom titular. Eu acho que era um cara que estava tranquilamente aqui, agora está aqui. Eu acho que ele realmente teve uma melhora muito interessante com a chegada do seu novo head coach em Nova York, mas é um cara que, né, famoso sem sal, cara. Eu acho que melhorou um pouco com a questão dos fumbles, conseguiu finalmente vencer um jogo de playoffs no ano passado, mas ainda não é um QB que eu consigo, cara, imaginar o Giants apostando nele durante mais 10 anos, sabe? Beleza que ele conseguiu um novo contrato agora, mas me surpreendeu muito, tá? Principalmente com tantos QBs aí interessantes vindo do college, o Giants poderia facilmente ter subido algumas posiçõezinhas e conseguido algum prospecto aí, tá? Mas beleza, quiseram se manter no Daniel Jones, apostaram nele e vai ser interessante observar agora como é que o Jones vai se portar, né? Mesmo que meio parecido aí a sua situação quando o Jalen Hurts, né? Veio de péssimos anos aí, teve um ano muito bom, conseguiu um baita contrato agora, e vamos ver agora como é que vai ser daqui pra frente. Jimmy G, tá? Jimmy G é um cara que, quando tá saudável, é aqui. Quando tá machucado, pra mim é aqui. E o Jimmy G, cara, ele é muito bom, tá? Ele é muito bom, ele é muito inteligente. Eu acho que muita gente não dá esse mérito a ele, né, na questão da inteligência. Se você não consegue nem se manter numa equipe como o 49ers, por exemplo, depois de tantos anos em que o 49ers tentou outro QB, cara, sempre, todo mundo estava tentando outro QB, foi o Trey Lance, deram tudo pro Dolphins aí pelo Lance, né, na troca com o Dolphins, que resultou no Trey Lance. Agora tem o Brock Purdy também, que chegou aí e já roubou posição. Então, assim, Jimmy G vai ser interessante observar ele nesse ano com o Raiders, tá? Porque é o seguinte, para todos os pontos, cara, assim, o 49ers é uma super equipe. O 49ers é realmente uma super equipe, uma super defesa, tem ótimos recebedores, uma super linha ofensiva, CMC no backfield. Então, até certo ponto, de repente está lá o Brock Purdy vencendo, entendeu? E assim, não é como se o Purdy fosse o novo Tom Brady, não é muito bem isso. É um QB ok. Tanto que eu vou colocar ele aqui quando chegar a hora, tá? Ok, QB ok. Mas vai ser interessante observar o Jimmy G agora no Raiders, uma equipe completamente disfuncional, a defesa péssima. Do nada tá lá o Davante Adams, né? O diamante no meio dos caras, mas a linha ofensiva é horrível. Beleza que tem o Josh Jacobs, mas vamos observar como é que vai ser esse ano, tá? No Jimmy G, em meio a essa loucura que é o Raiders, tá? O Love, cara, vou colocar aqui, tá? A gente viu muito pouco do Love, foi titular contra os Chiefs no ano passado ou retrasado, agora não lembro. Teve um jogo meia boca. Obviamente que a situação em Green Bay não é interessante. O Wendell Cobb saiu, o Allen Lazard saiu. Tem um backfield interessante, eu acho que isso pode ajudar ele demais. O grupo de recebedores é fraco, a defesa é ok. E eu não acho que a gente deva colocar uma enorme expectativa no Love esse ano, tá? Eu acho justo aí o Packers dar para ele 2, 3 anos aí para ver se eles têm aí essa próxima promessa, né? Esse próximo franchise quarterback, que foi isso meio que eles fizeram com o Aaron Rodgers, tá? Beleza que o Rodgers meio que deu resultado cedo, né? Quando foi apostado, mas vamos esperar aí do Love. Novamente, eu acho que não é justo a gente começar a julgar o Love por esta temporada, tá? Ele teve um super mentor no Aaron Rodgers e eu acho que se você der tempo a ele, pode surtir aí bons frutos, tá? Aaron Rodgers, né, falando do homem, tá aqui, tá? MVP, tá? Em das últimas 3 temporadas. Eu particularmente amo o Aaron Rodgers, né, o jogo do Aaron Rodgers. Ao meu ver, excelente, tá? É o seguinte, eu tô me limitando aqui no Elite a 3 jogadores, tá? Não vamos estar aqui, né, 4, 5 jogadores. Antes de começar o programa eu falei, vou colocar uns 3 ali. Se fosse 4, 5, pra mim, ele ia estar aqui, tá? Apesar de muita gente estar colocando ele fora do top 10. Tem gente colocando ele fora do top 10 pra mim, que é uma loucura máxima, assim. Bizarro. Mas Aaron Rodgers pra mim é uma estrela também e brigando aqui por essa vaguinha aqui, tá? Cara, super QB, super inteligente. Talvez aí, né, agora que o Tom Brady não está mais entre nós, talvez seja eu o QB mais inteligente que a gente tem na NFL hoje, né? Com a experiência que ele tem, com a leitura que ele tem para snap,
Obviamente, ele tá com o Nathaniel Hackett lá novamente no Jets. E, pô, uma super equipe ao seu redor. Ali Lazard, Wendell Cobb, o Hardman Jr. também que estava no Chiefs. E, obviamente, o Garrett Wilson, que é um super jogador, vai para o seu segundo ano aí. E, obviamente, também com o super backfield, com o Dalvin Cook e o Breece Hall. Então, Rodgers para mim hoje e o Jets são favoritos na divisão, tá? Eu acredito que o Jets hoje tem uma defesa mais forte que a do Bills, tem um corpo de recebedores mais forte que o do Bills e um backfield super mais forte que o dos Bills, tá? Eu acho que linha ofensiva e linha defensiva é um jogo muito parelho ali entre essas duas equipes. E QB, obviamente que eu dou uma leve vantagem pro Josh Allen, mas o Jets vem muito forte, tá? E por falar em elite, colocar ele aqui em primeiro, né? Patrick Mahomes, super jogador, a gente já sabe do que ele é capaz. Não tem muito o que falar do Patrick Mahomes, né? Acabou de ganhar mais um título, seu segundo. Vai ser interessante observar também esse ano. Ele tá com. O Chiefs está tendo alguns problemas de lesões nesse training camp no ataque. Mas, assim, aquela coisa, a gente fica, pô, será que o Chiefs esse ano vai piorar? Ano passado, a minha dúvida no ano passado era com relação à linha ofensiva do Chiefs, que realmente vinha muito, muito, muito inferior aos anos anteriores. E os caras vão lá e ganham o Super Bowl, né? Contra uma super equipe que tinha Filadélfia. Então, difícil, né? Você tirar Mahomes desse grupo, né, de elite da NFL na posição de quarterback. E aqui a gente veio com o CJ Stroud. É difícil eu até ranquear aqui, porque a gente não viu muito dele. Nesse momento aqui que eu tô gravando o vídeo, eu só vi uma campanha, né? Na pré-temporada. Sinceramente, eu não era fã dele no college, tá? E por isso eu vou colocar ele aqui como fraco. Mas um jogador com muito potencial. Eu não gostava dele no college. Assim, dentre as potências no college, dentre os QBs que o Ohio State já apresentou nos últimos anos, para mim, CJ Stroud era um jogador bem mediano. Quarterbacks de Ohio State também não tem muito sucesso na NFL ultimamente. A gente vê isso pelo próprio Justin Fields. Teve também a questão do Dwayne Haskins, né? Falecido Dwayne Haskins, que não conseguiu ter sucesso também na NFL. Tentou uma vaguinha com os Steelers ali de backup, acabou sendo o terceiro QB. Infelizmente as coisas não deram certo para ele em Pittsburgh. Eu era muito fã do Dwayne Haskins, principalmente no college, tá? E eu acho que o sucesso que o Dwayne Haskins teve no college foi maior do que o CJ Stroud teve no college. E com base nisso, cara, eu não gosto muito do CJ Stroud, do jogo dele. Eu acredito que ele vai ter que melhorar muito, tá? Porque também, assim, o Houston Texans não tem nada que possa elevar seu jogo, tá? Por exemplo, você tem, por exemplo, o Jimmy G, digamos que o Jimmy G é reserva, e ele tá ali no... Reserva não, novato, ele tá ali no Raiders, e ele tem o Devante Adams, né? Não é muito o caso. O CJ Stroud, o Texans perdeu o Brandon Cooks, que era um bom nome, que poderia ser um suporte legal pro CJ Stroud, mas, enfim, a situação meio complicada do CJ Stroud, um novo head coach, enfim, vamos ver como é que vai sair, mas até o que eu sei era um QB que eu não gostava muito no college, e tá numa situação bem complicada no Houston Texans, tá? Kenny Pickett, eu vou colocar como bom titular, tá? Eu gosto do Kenny, como um torcedor do Steelers, não vou dizer que eu fui meio contra, mas assim, eu tinha uma visão de quem estava fora de Pittsburgh fisicamente, entendeu? Acho que todo mundo em Pittsburgh estava muito cego pela questão dele ter jogado pela Universidade de Pittsburgh, e eu falei, pô, será que é interessante a gente meter esse QB aqui, nesse draft, no caso, ano passado? Será que não é interessante a gente esperar mais um ano? O Steelers foi lá e apostou no Kenny, cara, e eu acho que assim, com relação a mim, tá? Eu me arrependi um pouco com relação ao Kenny, com relação a não querer ele em Pittsburgh. Eu acho que é o cara perfeito pro Steelers. Obviamente, ele não é... Eu acho que ele é mais velho do que Lamar, por exemplo. E eu acho que beleza, não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que ele tem uma experiência interessante no college. Ele jogou 4 anos completos como titular no college, em Pittsburgh. E a gente viu uma melhora considerável nele no ano passado, principalmente na reta final da temporada regular, né? Principalmente naqueles 2 jogos em dezembro contra o Raiders e contra o Baltimore Ravens, tá? Foram 2 jogos, assim, incríveis o que ele conseguiu fazer. Eu acho que naquela sequência, naquelas 2 semanas ali, foi quando eu falei, pô, beleza, esse é meu QB, tô muito feliz com isso, e eu acho que ele tá aqui em bom titular, cara. Eu acho que ele realmente tá aqui em bom titular. Eu gosto mais dele do que, por exemplo, o Justin Fields, tá? Eu acho que o Kenny, ele tem um potencial hoje, cara, que é gigantesco.
gigantesco, principalmente com essa equipe que o Steelers está conseguindo montar ao redor, tá? Uma linha ofensiva muito boa, né? O Steelers conseguiu melhorar sua linha ofensiva nessa off-season, tanto no draft quanto pela escolha geral deles, né? Não pela escolha geral com o Broderick Jones, de Georgia, e também no free agents, eles conseguiram um baita tackle de Filadélfia. Eu não vou me arriscar falando dele, que eu sempre esqueço e quando eu lembro eu falo tudo errado. Mas era um super jogador, foi um super jogador em Filadélfia no ano passado. Então, eu acho que Kenny, com o George Pickens, com o Deontay Johnson, com a experiência do Allen Robinson, eu acho que o Kenny pode melhorar muito. Obviamente que tem umas dúvidas em relação ao Matt Canada, ao coordenador ofensivo. A gente sabe que o coordenador ofensivo em Pittsburgh, ele tem muita influência por causa do background do Mike Tomlin, né, que é um pouco mais defensivo. Ele realmente deixa os coordenadores ofensivos tomarem as rédeas do ataque dos Steelers. E a gente teve aí ótimos coordenadores nos últimos anos, Todd Haley, o próprio Bruce Arians. Então, Matt Canada precisa fazer esse ataque funcionar, e eu acho que ele tem em mãos um ótimo QB, tá? Desmond Ridder, pra mim, tá aqui, tá? Outro QB que no college não... sei lá, muito sem sal, teve uma boa campanha em Cincinnati no college, mas do pouco que eu vi dele na NFL, não teve nenhum momento assim que eu falei, pô, beleza, esse cara é o nome em Atlanta, tá? Ok, beleza, o Falcons apostar nele, tranquilo, mas até onde eu sei, cara, eu, por exemplo, eu prefiro o Baker, tá? Ao Desmond Ridder. Eu acho que é interessante apostar no Desmond Ridder pelo potencial, por algo que a gente não viu ainda, né? Vai para o seu segundo ano, beleza. Mas, enfim, é um QB que eu tenho grandes olhos, né? Pelo menos até agora não mostrou nada. Obviamente que ele teve poucos snaps, né? O Mariota foi o principal QB do ano passado. O Ridder pegou ali em dezembro, mas ainda assim, não acho que ele está, por exemplo, no nível desses dois caras aqui. Assim, não vou falar que o cara é fraco porque eu vi pouco dele, mas eu tenho como colocar aqui, porque eu já vi esses dois caras jogando, e esses dois caras jogando aqui me empolgam um pouco mais do que o Ridder, tá? O Howell, mesma situação, tá? O Howell, por exemplo, é um QB que me empolgava no college, tá? Por North Carolina, eu acho que ele teve lances ali interessantes que mostraram muito potencial. Não entendi esse hype em torno dele no ano passado, quando ele entrou como titular no último jogo. Falei, pô, beleza, os caras tomaram decisão com base no último jogo da temporada, enfim, mas tá aqui pra mim. Eu acho que pro nível da NFL, não sei se ele tem um nível desejável para dar o próximo passo com o Commanders. O Washington, obviamente, tem uma equipe muito interessante ofensivamente, um backfield muito legal, corpo de recebedores muito legal, e a ofensiva, ok. Então, assim, eu acho que o Howell tá numa situação muito melhor, por exemplo, do que, sei lá, o CJ Stroud, tá? E com o Houston Texans. Então, vamos ver. Legal essa oportunidade que o Commanders está dando a ele. Não sei se foi precipitado ou não, mas tá aí. Bryce Young, eu coloco ele aqui tranquilamente, tá? Vi muitos lances dele em Alabama que me fizeram ficar muito empolgados com ele. Obviamente que está na equipe que se desfez do Moore, um baita recebedor, se desfez do CMC, do Christian McCaffrey, mas eu acho que o Bryce Young, cara, ele tem muito potencial, muito potencial. É um QB que vem de Alabama, e a gente sabe, por exemplo, o sucesso que a Alabama vem tendo na NFL ultimamente, né, com o Jalen Hurts, com o Tua, com o Mac Jones, com, enfim, vários QBs aí que ultimamente vem tendo muito sucesso na NFL, e vieram de Alabama. Então, para mim, tá aqui. Eu acho que a gente vai ver uma melhora nele esse ano, jogo após jogo. Eu acho que ele tem esse potencial da mesma maneira que Trevor Lawrence mostrou quando veio de Clemson. Richardson, cara, o Anthony Richardson, que foi hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele foi nomeado QB titular do Colts para a semana 1, tá? Outro cara que eu fiquei super empolgado no ano passado, tá? Assim, os novatos eu tô realmente ranqueando com base no nível de empolgação que eu tive assistindo o college no ano passado, tá? E o Richardson, cara, era uma máquina de highlights, gostava muito de assistir ele jogando. Eu acho que o tempo que ele teve no college foi muito curto, tá? Muito curto, e o Colts apostou nele. Enfim, esperando que isso vingue, mas assim, é um QB que vai precisar mostrar muito mais para estar no nível da NFL. Legal os highlights do ano passado da NFL, mas a experiência que ele tem me preocupa um pouco, tá? Acho que, por exemplo, o Kenny jogou 4 anos completos como titular em Pittsburgh, no college, e o Richardson jogou basicamente 1 ano em Flórida. Então,
obviamente, muito mais novo que Kenny, enfim, vai ter seu tempo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a NFL é muito rigorosa com relação à oportunidade, no máximo 2 anos ali para o cara se desenvolver, por isso que eu falei um pouco sobre isso, sobre o Jordan Love. Vamos torcer para o Packers dar esse tempo a ele, mas situação, assim, obviamente que a paciência com o novato é bem diferente, eu acho que existe essa diferença do Richardson com o Love, enfim, mas era um QB que eu queria ver um pouco mais no banco, tá? Aprendendo um pouco mais do jogo, vendo um pouco mais como é que funciona a NFL, como é que funciona um ataque profissional. Deixava o Sam Ehlinger como titular no Colts por, sei lá, 6, 7 semanas, depois do bye week você coloca o Richardson. Enfim, vamos ver como é que ele vai sair, nomeado aí o titular do Colts para a semana 1. Brock Purdy tá aqui para mim, obviamente foi muito triste o que aconteceu com ele no jogo contra o Eagles, na final de conferência, se machucou, precisou passar por cirurgia, vai estar pronto para a semana 1, provavelmente contra o Steelers, num jogo que a gente vai estar lá no Acrisure Stadium, no Heinz Field, né? Vai estar lá no Heinz Field. Mas assim, Brock Purdy, um bom QB, tá? Como eu falei do Jimmy G, cara, o arsenal do 49ers ao seu redor é muito forte. E isso acaba enaltecendo muito o QB. É um bom QB, eu quero ver realmente se ele vai ser o cara do 49ers aqui pra frente, se ele vai ser o cara que o 49ers esperava tanto, no Trey Lance, por exemplo, no Jimmy G, se ele realmente vai ser o franchise quarterback do 49ers. Mas tem potencial para isso, se mostrou um QB muito inteligente, um QB que sabe usar suas pernas, um QB que entende do jogo, né? Apesar de ele não ter tido uma super carreira no college, é um QB que entende do jogo e agora, né, finalmente aí nomeado QB realmente titular da equipe entrando na temporada, vai ser muito interessante observar como é que o Purdy leva o 49ers aí, até onde que também consegue levar, né? Porque o Jimmy G levou aí ao Super Bowl, final de conferência, então vamos ver aí se essa troca que o 49ers fez vai se pagar, né? Jimmy G pelo Brock Purdy. Josh Allen, não tem muito o que falar, um baita QB. É porque, assim, esses caras aqui, cara, não tem muito o que falar, né? Tive a oportunidade de ver ele no ano passado, vou ver novamente esse ano. Um cara que você assiste o jogo dele, cara, você fica empolgado em todos os snaps. Um cara que tá sempre brigando por aquela jarda a mais. É um QB aí gigantesco, né? Em estatura, e isso acaba gerando algumas jogadas interessantes, como Steve Farms, Broken Tackles. Então, obviamente, o Bills recrutou um novo tight end, esse ano que foi a primeira escolha do draft, e vai ser interessante observar como é que isso vai como é que isso vai funcionar nesse ataque do Bills. É uma super equipe, eu acho que é a equipe do Bills que ainda não conseguiu colocar aquele baita running back no seu backfield, eu acho que falta isso no Bills, mas no que diz respeito ao Josh Allen, é um top 3 na NFL hoje, tá aí entre os 3 melhores. Pra mim a ordem é essa, tá? Pra mim a ordem é essa. Eu gosto um pouco mais do Burrow do que do Allen, mas são 3 caras aí geniais, tá? Russell Wilson hoje é um bom titular. Cara, de verdade mesmo, eu estaria super tranquilo colocando o Russell Wilson aqui, mas vamos ver, cara, como é que o Russell vai sair esse ano. E por que eu falo que eu estaria tranquilo aqui, tá? Porque ele teve 10 anos aí, excelentes no Seahawks, tá? 10 anos perfeitos. De repente ele estava numa situação ruim no Denver Broncos, tá? Por mais que a declaração do Sean Payton seja errada, né, em falar que o Hackett fez uma loucura lá, mas beleza, é justa, porque realmente era uma equipe completamente disfuncional e o Russell estava numa péssima situação. Vamos ver agora, né? Agora com um head coach aí, Hall of Famer, com uma equipe aparentemente mais estruturada internamente, que eu digo, e obviamente não é um QB que está nos seus tempos áureos, não acho que o Russell está no seu auge, e por isso que eu também coloquei ele um pouco aqui, eu acho que ele está um pouco ladeira abaixo, o que também não seja algo que... Não é como se ele não fosse mais voltar ao Super Bowl, não é isso, tá? Eu acho que o Russell Wilson apesar dele estar em baixa, ele hoje ainda é muito melhor do que a maioria do que ele está aqui, tá? É um QB que, cara, Sunday Night Football, você pode esperar no último quarto um passe brilhante do Russell Wilson, coisa que eu não espero de 90% que está aqui. Entende? Então, o Russell Wilson vai ser bem interessante observar como é que ele tá agora numa equipe que é mais funcional com o Sean Payton. Jalen Smith, tá? Aqui também, tá? Foi um QB aí que não deu certo em Nova York, nos seus anos iniciais na NFL. Passou vários anos aí como reserva do Russell Wilson em Seattle, teve sua oportunidade no ano passado. Eu acredito que a experiência dele, né, todos esses anos aí aprendendo com o Russell Wilson, acabou gerando aí os frutos que ele teve no ano passado. Obviamente que ele tem uma super equipe ao seu redor ofensivamente, né? 2 super wide receivers, a linha ofensiva é ok, um ótimo treinador. Eu acho que ele estava numa situação muito favorável,
para um QB com a experiência dele chegar, e é um QB alto, rápido não, né? Mas ele consegue ter um pouco de agilidade no pocket, tem um bom braço. Obviamente que ele veio do college com altas expectativas, escolhido pela rodada, conseguiu um contrato merecido nesse ano, eu acho que super merecido. Eu acho que ano passado o Seahawks era cotados aí para ser a primeira escolha do draft nesse ano e acabou conseguindo chegar nos playoffs. Não conseguiu apresentar uma boa briga com o 49ers, mas ao mesmo tempo, justo o que eles conseguiram fazer. Tá? O Mac Jones, para mim, tá aqui. Tá? O Mac Jones eu não consigo colocar como bom titular, porque hoje eu não sei se ele é a melhor opção pro Patriots. Tá? O Zapp, por exemplo, é um QB que do nada pode estar aí titular do Patriots semana 3, 4, 5, sei lá, sabe, se o Mac for muito mal. Então, assim, não tem como colocar aqui um cara que tá com o emprego em risco. A gente viu várias declarações do Bill Belichick nessa off-season que meio que deixava em dúvida a titularidade do Mac Jones, e é um QB que até agora não mostrou muito. Obviamente tem bons passes, ok e tal, mas será que ele é o próximo cara depois de Tom Brady? Será que ele é o cara certo para poder ser o próximo franchise quarterback? Eu ainda não vi isso. Definitivamente o Bill Belichick não viu isso pelas declarações que ele vem dando. Então, assim, tem talento para estar aqui? Tem. Mostrou? Não. Tá com o emprego em risco? Tá. Não tem como eu colocar um cara desse aqui. Por exemplo, o Daniel Jones não é um super QB, mas não tá com o emprego em risco. Né? Conseguiu levar o Giants aos playoffs ano passado, venceu uma partida, diferentemente do Mac Jones, tá? Ryan Tannehill, pra mim, tá aqui, de verdade. Eu acho que hoje o Ryan Tannehill é um QB que meio que já deu, cara, de verdade. Eu acho que o Titans ficar apostando nesse cara é bizarro. Não bizarro, tá? Mas eu acho que o que eles estão fazendo de desesperadamente encontrar aquele próximo quarterback é justo. Não sei se todo ano você tem que ficar pegando um QB com a sua primeira escolha do draft, tá? Não sei se é nesse nível aí. Mas Ryan Tannehill, cara, não é aquele que já se mostrou em Miami que não era esse QB, que ia conseguir ter sucesso nos playoffs, que ia chegar no Super Bowl. E aqui no Titans a gente está vendo a mesma coisa. O Titans que esse ano vem com a defesa muito inferior aos últimos anos. Não sei se Ryan Tannehill consegue sequer terminar esse ano como titular. Se do nada os Titans começam muito mal, e aí o Titans quer desenvolver alguns dos seus jovens jogadores, né, foram novatos, mas o Malik Willis está no seu segundo ano, Will Levis está no seu ano inicial. Vai que do nada o Titans quer desenvolver algum desses jogadores e coloca eles como titulares em algum ponto da temporada. Kyler Murray, infelizmente a gente não vai ver ele por algum tempo, né? Lesionou o ligamento cruzado anterior na reta final da temporada passada, acho que foi em dezembro ali. Realmente na reta final, nos últimos jogos, uma pena. Mas é um QB que pra mim tá aqui. Cara, ainda não é um cara que eu consigo ver dando um próximo passo com o Cardinals vencendo o Super Bowl. Hoje, infelizmente, não consigo ver isso do Kyler Murray. Não tenho o mesmo hype por ele que eu sentia quando ele entrou na NFL, depois de toda aquela carreira interessante que ele teve no college em Oklahoma. Kyler Murray, pra mim, hoje está cada vez mais mediano. Tá? Legal os rodopios no pocket, legal os scrambles, legal tal, mas e aí? Né? Eu acho que já deu um pouco disso. O Cardinals trocou o quê? Trocou o head coach, tá fazendo toda uma reformulação ao redor do Kyler Murray para ver se consegue funcionar. Mas, cara, não tem como eu colocar no patamar desses caras aqui hoje, entendeu? Vamos ver como é que ele vai voltar de lesão. Acho que isso vai limitar um pouco o jogo dele corrido, que é uma grande parte do jogo dele. Mas, enfim, Justin Herbert pra mim tá aqui, quase aqui, tá? Adoro o Justin Herbert, pra mim ele hoje é top 5 na NFL. Cara, pra mim hoje o top 5 da NFL é esse aqui, de verdade. Eu acho que não é justo falar do Rodgers da maneira que as pessoas estão falando. Eu não colocaria, não teria hoje o Hurts na frente do Aaron Rodgers. Pra mim, se tem um jogo, por exemplo, o Super Bowl, quem você quer de QB? O Jalen Hurts ou o Aaron Rodgers? Eu fico com o Rodgers, cara. Eu acho que ele mostrou ao longo de todos esses anos ser um pouco mais confiável, tá? Do que o Jalen Hurts. Apesar do Jalen Hurts hoje estar em mais evidência, ter chegado no Super Bowl, mas foi um ano muito bom depois de anos ruins. Tá? Enquanto que o Rodgers vem de anos excelentes, anos aí realmente de MVPs, e aí ele teve um ano muito fraco, depois da saída do Davante Adams. Então, assim, pra mim hoje ele tá aqui. E eu acredito que muita gente vai ver isso, vai perceber isso esse ano, agora que ele tem uma equipe bem mais estruturada e um arsenal bem mais interessante ao seu redor. Mas, como eu tô me limitando a 3 aqui, Justin Herbert, eu acho que o que o Herbert consegue fazer com aquele treinador, com aquele head coach, é um milagre. Tá? E head coach é horrível. O arsenal de recebedores do Chargers, ao longo de todos esses anos também, mediano, beleza, o Keenan Allen é um bom recebedor, mas e aí? Né? Não é aquele cara que tá em evidência sempre, é um cara que
perdeu muitos jogos no ano passado devido à lesão, Mike Williams também, um corpo de recebedores que tem muita dificuldade de se manter saudável, e ainda assim o Justin Herbert consegue figurar entre as principais cabeças da NFL, entre os principais QBs da NFL, no que diz respeito a estatísticas, tá? Conseguiu chegar nos playoffs ano passado, teve aquele apagão contra o Jacksonville Jaguars, mas ainda assim, ao meu ver, é uma estrela que está brigando aqui para entrar nessa lista de elite, tá? Então essa aqui é a minha lista, tá? Tô satisfeito, cara, com a minha lista, eu acho justa. E, pô, vão vir mais vídeos aqui no canal nos próximos dias, nas próximas semanas. Pretendo trazer vídeos bem legais sobre a viagem que a gente vai fazer, tá? Na NFL esse ano. Se não me engano, é meu 4º ou 5º ano, não lembro agora. Mas, enfim, alguns anos já que a gente vem fazendo esse trabalho viajando na NFL, né? Para acompanhar os jogos. E como apostador, obviamente, bem mais de 10 aí, né? Então assim, pessoal, muito obrigado, tá? Cara, se inscreve no canal, de verdade, a gente tá começando aqui esse trabalhinho aqui no YouTube. Se inscreve no canal, curte, comenta, deixa aí seu feedback, se você concorda ou não concorda, quem você acha que deveria subir, quem deveria descer, e vambora, tá? Tamo junto, um abração, e a gente se vê na próxima.